Evangelho de João, 14, apenas o verso de número 27. Mesmo assentados, irmãos, vamos ler juntos, a uma só voz? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos orar? Senhor, é tão bom cantar louvores ao Teu nome, é tão bom, Pai, poder estar neste momento aqui sendo lembrado, ó Deus, que o Senhor nos alcançou com graça, com este favor imerecido, nos deu o Teu Santo Espírito e esse Santo Espírito nos ilumina a mente. Agora, Deus, nós pedimos, fala conosco, Pai, que sejamos tocados, que sejamos transformados pelo poder da Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, hoje, continuando aquela série de mensagens que temos pensado na nossa mudança de mente, mudança de atitudes, nós temos falado sobre a mente de Cristo, e aproveitando aquilo que Cristo nos ensinou e passava tanto do seu ser, do seu coração, que nós devemos aprender. Hoje eu gostaria de falar, meus irmãos, da paz que o mundo não pode nos dar. A paz que o mundo não pode nos dar. E há uma noite que nunca foi esquecida. Todos nós enfrentamos momentos, ou às vezes aquela noite em que é traumática, é difícil na nossa vida. Era uma quarta-feira, 22 de novembro de 1873. Uma embarcação, um navio, cortava as águas frias do Atlântico Norte rumo à Europa. A bordo viajava uma senhora chamada Anna Spafford, juntamente com as suas 4 filhas, Anne, Maggie, Bessie e Taneta. E todas crianças pequenas, 2, 5, 9 e 11 anos de idade. O pai, Horatio Spafford, um próspero advogado, um empresário bem-sucedido de Chicago, já havia enfrentado algumas dificuldades nos seus negócios, mas era um homem de profunda fé, um homem temente a Deus, um homem que estava empenhado na obra do Senhor e apoiou o trabalho do grande avivalista John Moody, ou Dewart Moody. Ele havia ficado para trás, a sua família fora na frente, porque, afinal de contas, ele estava tratando de alguns negócios urgentes e ele planejava viajar tempos depois. Bom, de madrugada, o navio, ele colidiu com um veleiro britânico e em apenas 12 minutos o navio afundou. As 4 filhas de Horatio morreram naquele trágico acidente. Ana, a sua esposa, foi encontrada, inconsciente, sobre um pedaço de madeira flutuando e sobreviveu de forma milagrosa. Chegando à França, ela enviou ao marido um telegrama, o telegrama que nenhum de nós gostaríamos de ouvir, devastador, que começava com as palavras: salva sozinha, salva sozinha. Horatio embarcou imediatamente para encontrar a sua esposa, e quando o navio que ele estava passou pelo ponto aproximado aonde as suas filhas haviam afundado, o capitão do navio informou que ali houvera aquele trágico acidente. Naquele instante, Horatio teve uma dor indescritível. Ele se retirou para sua cabine e foi ali, naquele espaço entre o céu e o abismo, que ele escreveu as palavras que atravessariam os séculos: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Canção essa que conhecemos muito bem, mas na versão original, essa canção expressa muito mais do que sou feliz com Jesus, meu Senhor. Na verdade, essa canção expressa: estou bem com a minha alma. Estou bem com a minha alma. A pergunta é: como é possível escrever um hino de paz em cima da sepultura marítima onde as suas filhas haviam acabado de perder a vida? Como pode uma alma manter-se em paz num mundo que está desmoronando? E a resposta, meus irmãos,
não está neste homem, Horatio Spafford. A resposta está no príncipe da paz, no Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de João, no capítulo 14, neste verso, ele mostra isso. É uma paz que o mundo não pode nos dar. Na verdade, é uma paz que o mundo não pode tirar. Veja, meus irmãos, há momentos na vida de uma pessoa que as palavras do Senhor Jesus chegam como um bálsamo, chegam como uma água fresca àquele que está como num deserto nessa vida. E nós estamos nesse texto diante de um desses momentos. O texto que estamos vendo nesta noite aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, ele foi pronunciado numa noite carregada de angústia. Era a última ceia, véspera da crucificação. O Senhor sabia o que estava pela frente, os discípulos não sabiam, mas o Senhor Jesus sabia. E precisamente nessa hora de trevas essa iminente, o Mestre então abre o seu coração. O Mestre então quer ensinar aos seus discípulos uma paz que não é produzida pelas mãos dos homens, mas é produzida pelas mãos daquele que governa sobre todas as coisas. Veja, meus irmãos, João capítulo 14 é considerado como um dos capítulos ricos de toda a Escritura, um dos mais ricos de toda a Escritura. Mas ele também é considerado como um testamento espiritual. Por que um testamento espiritual? Porque são as últimas palavras do Senhor Jesus. É aquilo que o Senhor Jesus deixa para a sua igreja. João Calvino, em seu comentário a este capítulo, ele observou que o Senhor Jesus revela aqui não apenas o que ele faz por nós, mas também o modo como ele pensa e sente ao nosso respeito. Em última instância, meus irmãos, é como que a janela para a mente de Cristo. Calvino diz assim: este discurso de nosso Senhor é a mais rica e preciosa das Escrituras, pleno de consolação incomparável para todo que crê. Aqui, o coração de Cristo se abre diante de nós. Portanto, meus irmãos, na nossa mensagem nessa noite, eu quero fazer 3 movimentos. Primeiro, o contexto e apontar para a natureza da paz. Segundo, o contraste entre a paz que o mundo oferece e terceiro, a exortação do Senhor Jesus ao coração que não está perturbado, a exortação do Senhor ao coração não perturbado. E em cada passo, o que nós veremos, meus irmãos? Nós veremos a mente de Cristo, nós veremos a sua sabedoria, nós veremos a sua compaixão, nós veremos a sua soberania. Soberania essa que opera em nossas vidas. E eu começo então, meus irmãos, destacando: deixo-vos a paz, o dom do testamento. Veja, meus irmãos, é interessante porque a forma do texto, ela apresenta como uma doação definitiva. É interessante porque o verbo grego utilizado aqui, meus irmãos, pode significar deixar ou legar, como um legado, ainda, ou soltar. Entretanto, meus irmãos, usando o contexto deste capítulo 14, a linguagem utilizada aqui é a linguagem de um testamento. É um legado, é algo que alguém deixa para outra pessoa. Alguém que está prestes a partir, então ele deixa algo precioso para os seus. O tempo verbal aqui é muito interessante porque ele indica uma ação com efeitos permanentes, ou seja, esta paz é um legado inabalável. Eu lembro que enquanto trabalhava numa empresa na área farmacêutica, eu tinha um colega de outra denominação evangélica e ele brincava, ele falava assim: eu não aguento esses crentes que têm vergonha de dizer paz do Senhor. E ele falava assim: olha, as pessoas passam correndo e falam: Senhor, o que esse senhor? Né? Tem que falar a paz do Senhor. Ele engrossava a voz. E eu, com o tempo, começo a entender, meus irmãos, que é isso que nós temos que falar. A paz do Senhor. Porque é uma paz duradoura. Porque é uma paz inabalável. É um legado inabalável.
Heidebus, ele comenta, né, sobre esse texto, e eu acho linda a maneira como ele comenta. Ele diz assim: o texto de João aqui é o equivalente ao hebraico shalom, não uma mera ausência de conflito, mas uma integridade e plenitude total da existência humana diante de Deus. E ele diz, é o bem-estar escatológico, ou seja, do fim que o Messias traz ao mundo. Amados irmãos, Jesus diz, deixo-vos a paz. Ele não está falando de uma tranquilidade superficial, emocional, não. Ele não está falando de uma paz que se encontra numa tarde de domingo ensolarada. Ele não está falando de uma paz que nós podemos sentar confortavelmente à beira de um lago e alguém pode representar isso como uma paz. Não, ele está falando desse shalom, ele está falando dessa completude, ele está falando da harmonia restaurada entre a criatura e o Criador, entre o homem e si mesmo, entre o homem e o mundo ao seu redor. Ele fala da paz messiânica, anunciada pelos profetas, encontrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Conta-se a história de um renomado general que estava sentindo que seus dias se aproximavam, os dias do fim. Então ele reúne a sua família, ele reúne os seus filhos ao redor do seu leito, e em vez de escrever um legado, um testamento melhor, deixando para eles propriedades como ouro, bens, ele deixou uma carta manuscrita para cada um dos filhos, contendo uma sabedoria acumulada por décadas de batalha. E ele diz o seguinte: não vos deixo riquezas. Ele disse mais, porque o mundo pode até tomar, mas vos deixo o que nenhum inimigo pode roubar, o conhecimento de como permanecer de pé nas tempestades. É propriamente isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus está nos ensinando. Ele não nos deixa em circunstâncias favoráveis, mas infinitamente valioso do que ficar confortável em meio às circunstâncias desfavoráveis. Ele deixa a nós a sua própria paz. Foi Jesus que disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo. Sabe, meus irmãos, a primeira coisa que nós entendemos com essa paz é que ela é uma doação definitiva, é um dom, é um presente. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que essa paz é uma paz pessoal e intransferível. Veja que, e note a precisão do texto, Jesus não está dizendo, deixo-vos uma paz. Jesus está dizendo, eu deixo a vocês a minha paz. Não é qualquer paz, é a sua paz, é a paz que pertence ao próprio Filho de Deus. Alguém pode perguntar, que tipo de paz é essa? É a paz que Jesus mesmo experimentou no meio da tempestade, enquanto ele dormia, enquanto os discípulos estavam desesperados. Lá em Marcos 4 narra sobre isso. Enquanto os discípulos, vendo o barco agitado de um lado para o outro, o Filho de Deus estava dormindo, ao ponto que os discípulos dizem, não te importa que pereçamos. É a paz que entrou no jardim do Getsêmani, angustiado, mas não destruído. É a paz com que ele permaneceu soberano, mesmo diante de Pilatos, naquele momento difícil, em que a multidão bradava Barrabás e não o Cristo. Essa paz. John Owen, o príncipe dos teólogos puritanos, num tratado teológico, ele diz algo precioso. Ele diz, a paz que Cristo nos doa é a participação na sua própria comunhão com o Pai. Não é a paz obtida, é a paz herdada. Não é conquistada pelo esforço humano, é recebida pela fé na pessoa do mediador. Meus irmãos, muitos de nós buscamos paz no lugar errado. Buscamos paz nas circunstâncias. Buscamos paz quando tivermos um emprego seguro, quando a saúde melhorar ou estiver boa, quando o relacionamento estiver bem. Mas, meus amados irmãos, a paz de Cristo é de uma natureza radicalmente diferente.
A paz de Cristo habita no coração, independentemente do que acontece ao redor. Foi o apóstolo Paulo que diz em Filipenses 4:11: em qualquer estado em que estiver, aprendi o segredo de viver contente. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta é a paz que Jesus nos deixa. Esse é o contexto. Jesus não está falando de uma outra paz. Jesus não está falando de uma paz fabricada. Jesus está falando da paz que lhe pertence e que você precisa ser lembrado todos os dias. Isso habitava na mente do Senhor Jesus. A segunda lição que nós podemos extrair desse texto, Jesus, além de dizer no verso, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ele expressa, não vos lá dou, como dá o mundo. O mundo não como o mundo dá. E aqui há um grande contraste, porque perceba que a paz do mundo é uma paz ilusória, é uma paz temporária. Jesus ele faz questão de estabelecer um contraste. A sua paz não é como o mundo oferece. O que é a paz do mundo? Em termos gerais, meus irmãos, é qualquer tentativa de alcançar tranquilidade por meios que não sejam de Deus. O mundo ele promete paz através do sucesso financeiro. Ele promete paz através do reconhecimento social, ele promete paz através do prazer, ele promete paz através da ausência dos problemas, da autoajuda, da meditação desconectada de Cristo. O mundo promete uma paz custosa, porque ao mesmo tempo que oferece uma paz, para alguns, ela rouba a paz de outros. Oferece paz fazendo guerras. Oferece paz que, na verdade, são feitas por mãos de homens, mas não se sustenta. É interessante que a palavra grega utilizada aqui por paz, cosmos, em João frequentemente denota não a criação, mas denota, meus irmãos, um sistema organizado de vida humana em oposição a Deus. Na mente de Cristo, na mentalidade bíblica, é interessante perceber que o Senhor Jesus exclui a equação paz encontrada nesse sistema. O mundo não é necessariamente imoral em todos os sentidos, ele simplesmente tenta resolver as questões fundamentais da alma humana sem Cristo. Veja só, Dr. Martin Lloyd-Jones ele diz assim, a paz que o mundo oferece é como um anestésico. Alivia temporariamente a dor, mas não cura a doença. Somente Cristo oferece cura verdadeira, porque Cristo removeu a causa fundamental da perturbação da alma humana, o pecado e a ira de Deus. Meus irmãos, certa vez um médico, ele descreveu a paz nesses termos, dizendo que a paz que o álcool oferece, e ele descreveu pacientes que eram dependentes do álcool. Ele disse assim, essa paz chega rápido, parece profunda, mas dura pouco, e quando vai embora, a dor é maior do que antes. O mesmo pode ser dito de toda forma de paz que o mundo oferece. Ela anestesia momentaneamente, mas não cura. Na manhã seguinte, revela o seu preço. A paz de Cristo é diferente. Ela começa pequena, mas cresce. Ela começa interna, mas transforma o externo. Ela começa na justificação e culmina na glorificação. Sabe, meus irmãos, é interessante porque Jesus ele está afirmando, olha, eu não estou oferecendo para vocês a paz desse mundo que jaz no maligno, a paz desse sistema caído, não. E aqui nós vemos, meus irmãos, a raiz da perturbação, o coração sem Cristo. Agostinho, no seu livro Confissões, ele cunhou uma das frases mais citadas da história, mais conhecida no cristianismo. O nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. O coração do homem está inquieto
enquanto não repousa em Deus ou em Cristo. E essa frase é exegeticamente baseada aqui em João capítulo 14, verso 27. Porque a perturbação do coração do homem não é, em última análise, de natureza circunstancial, é de natureza teológica. É a consequência daquilo que o pecado rompeu, da comunhão entre Deus e o homem. Nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Ti, ó Senhor. E Agostinho comenta essa frase dizendo: toda agitação da alma é o eco longínquo do Éden perdido. É o grito de uma criatura que foi feita para Deus e fora dele não encontra descanso. R.C. Sproul, ele, num livro fantástico, eu indico para os irmãos, se você ainda não leu, não passe dessa vida, como Jonas Madureira comenta, sem ler esse livro. A Santidade de Deus, Sproul. E ele observa algo interessante, que ele diz que o ser humano, ao se afastar de Deus, carrega em si uma angústia ontológica, ou seja, uma angústia de essência. Ele diz que há um vazio existencial que nenhuma criatura pode preencher. Que esta é a condição natural do pecador. Turbulência interior, o medo de Deus, o medo da morte, o medo do futuro. E é exatamente, meus irmãos, sobre isso que em mente Jesus está trazendo para nós. Ah, meus amados irmãos, quantas e quantas pessoas nós conhecemos que afirmam que entregaram suas vidas a Jesus, mas vivem inquietas neste mundo, com a mente turbada, com a mente preocupada, de um lado para o outro. Que paz é essa? Não é a paz que Cristo oferece. Mas é interessante, porque o verso nos mostra isso. Ele não a dá como dá ao mundo. E então, meus irmãos, ele continua no versículo 27 e ele diz: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. O que nós temos nesta palavra vinda do Senhor é uma exortação pastoral. Veja, meus irmãos, aqui é uma ordem, não é um conselho. Jesus não está dizendo, se possível, não se turbe o vosso coração. O verbo, ele está aqui, meus irmãos, no imperativo, e ele traz o sentido de não turbar. Volte comigo um pouquinho lá em João capítulo 11, verso 33. A mesma palavra expressa algo interessante diante da morte de Lázaro e diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Veja, meus irmãos, esse texto ele revela a condição, ela descreve a comoção interna de Jesus diante do Lázaro, diante do túmulo de Lázaro. Mas se você avançar um pouquinho no capítulo 13, e eu gostaria de convidá-los a fazer isso, no verso de número 21, o texto diz assim: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Jesus, meus irmãos, está aqui num momento fatídico, num momento difícil, de perturbação, a anunciar que Judas, aquele que estava no meio deles, iria entregá-lo. É uma palavra forte. Quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, ele está afirmando, meus irmãos, de forma imperativa, não fique com a sua alma agitada. Não fique com a sua alma perturbada. Não é apenas um conselho, não é uma sugestão pastoral gentil, não, é um mandamento do Senhor soberano sobre a vida dos seus servos. E isso nos diz, meus irmãos, duas coisas. Primeiro, que é possível não se perturbar. Ou melhor, que não é possível não se perturbar. O próprio Senhor Jesus teve isso. Mas segundo, que essa perturbação é desnecessária quando os olhos estão postos em Cristo. Você não precisa se preocupar
quando você confia que Ele é a sua paz, que Ele está no controle. Spurgeon, ele afirma: o mandamento de Cristo, não se turbe, pressupõe que a ansiedade desnecessária é uma desonra ao caráter de Deus. Ela implica que Deus não é suficiente, que sua providência falhou, que sua palavra não é confiável. Por isso, a paz cristã não é um luxo espiritual, é um dever de fé. Eu disse na quinta-feira, meus irmãos, nós não podemos impedir que um pássaro sobrevoe a nossa cabeça, como Lutero expressa. Mas nós podemos impedir sim que ele faça um ninho. Você não pode impedir passar por momentos que de uma certa maneira podem perturbar a sua alma, mas não deixe isso dominar o seu coração. Não deixe isso dominar e tirar a sua paz, que somente Deus pode dar. E quantas vezes, meus irmãos, estamos carregados de ansiedades? Quantas vezes, meus irmãos, estamos vivendo uma vida agitada? Não porque não temos fé em Jesus, mas porque em muitos momentos temos tirado os nossos olhos dele e colocado os olhos nas circunstâncias. Como é fácil cantar, e quase pedi presbítero Samuel para cantar essa paz que sinto em minha alma. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Como é fácil cantar, irmãos, mas como é difícil na prática quando a gente está na vida agitada, corrida de um lado para outro. Lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então, meus irmãos, a paz cristã, ela não é passividade, ela não é indiferença, não, ela é uma confiança ativa no caráter e nas promessas de Deus. É por isso que esta paz está no imperativo. Eu não posso, meus irmãos, esperar que a circunstância se acalme para que eu possa estar em paz. Eu não posso esperar que a tempestade acabe para que eu sinta paz. Eu não posso esperar no outro que essa paz venha, para que depois eu sinta a paz. Na verdade, eu tenho que confiar na tempestade. E no meio da tempestade sentir paz. E o que Jesus está dizendo aqui é medicina, é remédio, é cura por um coração turbulento. Como que se aplica essa paz? Veja, meus irmãos, o crente, o cristão transita da perturbação para a paz. E é interessante porque o contexto de João 14, ele oferece a resposta. Ele diz que a paz vem do conhecimento das promessas de Cristo. Se você olhar o versículo 1 do capítulo 14 até o versículo 3, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É pela fé, meus irmãos, na pessoa do Senhor Jesus como o caminho, a verdade é a vida. É pela confiança na obra do Espírito Santo. Se você olhar o versículo de número 6, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Mas no versículo de número 23 e 24, ele expressa: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, ou seja, não tem em mente as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Por isso, meus irmãos, ele expressa isso: você não precisa viver sem esta paz. E é nesse contexto que ele envia o Consolador. O versículo de número 26, ele diz: esse Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Que parte da sua oração no dia a dia, meu irmão, minha irmã, seja: Senhor, me lembre no meio da tempestade que a tua paz é tudo que eu preciso.
Me lembre, Senhor, nessa vida tão agitada, em meio aos problemas dentro do trabalho, ou na família, ou em outras coisas, que tudo o que eu preciso é da Tua paz. Eu gosto de uma canção, meus irmãos, simples, do Vencedores por Cristo, se não me falha a memória, e depois foi repassada ao longo do tempo, que diz assim: só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Há um puritano inglês chamado Thomas Watson. Ele listou, no seu clássico Corpo da Divindade, 6 meios pelos quais o Espírito Santo aplica essa paz no coração do crente. E aí ele diz: a paz da consciência é uma flor que nasce no jardim do Evangelho. Ela não cresce no solo do mérito humano, mas numa terra fértil da graça soberana. Quem a procura em si mesmo nunca encontrará. Quem a procura em Cristo nunca ficará sem ela. Nunca ficará sem ela. Só citando, o Thomas Watson fala que essa paz é encontrada na palavra que é meditada diariamente, na oração perseverante, na comunhão fraterna, na santa ceia, na memória das misericórdias de Deus passadas, do passado e na glória do porvir. Eu quero, meus irmãos, caminhando para o fim aqui, expressar algo que todos nós precisamos exercitá-lo: a mente de Cristo e a nossa mente. Porque ao falarmos da mente de Cristo nesse texto, que não está descrito diretamente, mas está falando do coração do Filho de Deus, nós falamos de algo extraordinário. A mente que, às vésperas da crucificação, a mente que, ao invés de olhar para si e dizer: eu não mereço passar por isso, porque era o único que não tinha pecado, ele pensa nos outros. E Jesus, diante da sua própria agonia iminente, ele ocupa-se em consolar os seus discípulos. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, ele exorta dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esta, meus irmãos, é a mente que doa paz. Essa é a mente que, ao invés de exigir o consolo, fortalece os frágeis, que em vez de procurar fortalecimento, serve em vez de ser servido. E ter a mente de Cristo é, portanto, meus irmãos, não apenas receber da sua paz, é se tornar canal dessa paz no mundo que não conhece a paz. Meus irmãos, John Stott, no livro Cruz de Cristo, ele diz assim: o cristão que conhece a paz de Cristo é como um poço de água fresca no meio do deserto. Ele continua: as pessoas ao redor percebem que há algo diferente nele, uma estabilidade que não é estoicismo, ou seja, não é feita por meio de práticas de meditação ou de algumas práticas deixando de lado coisas essenciais como comida, bebida. Mas ele diz, é uma calma que não é indiferente, é um gozo que não é superficialidade. Essa diferença é Cristo. Voltando lá para o Atlântico, para a cabine em que Horatio Spafford estava, as 4 filhas estavam mortas. O telegrama dizia: salva sozinha. Palavras que desafiaram o abismo. Está bem com a minha alma. Está bem. Esse está bem não veio do nada. Veio de anos de ancoragem nas promessas de Deus. Veio de uma mente formada pela palavra de Deus. Veio, meus irmãos, de alguém que sabia, mesmo quando não sentia, que a paz de Cristo era mais real do que as ondas do oceano. Jesus, na noite da agonia,
nas vésperas da maior dor da história, ele deu aos discípulos o mais improvável de todas as dádivas: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. E ele deu porque ele tinha. Só pode doar algo que você tem. Talvez as tempestades virão sobre a sua vida. Talvez você vai ter que enfrentar algo que o leva a questionar, ou talvez questionar a sua fé. E no mundo que nós vivemos, meus irmãos, nós podemos viver de uma certa maneira perturbado. As notícias trazem conflitos, doenças, injustiças, incertezas, as relações humanas que estão marcadas pela desconfiança, a economia que oscila, os impérios que sobem e caem. E é nesse cenário que eu e você somos chamados para esse shalom de Deus, para essa paz de Deus. Querida igreja, amado irmão, amada irmã, servo do Senhor, o maior legado que você recebeu não é o legado que pode ser tirado de você, como ouro, prata, mas é uma paz. É uma paz, meus irmãos, que não é uma filosofia, é uma paz que não é uma tradição religiosa, é uma paz que não é uma lista de regras, é uma paz que é uma pessoa, e esse é Jesus Cristo. Essa paz é a prova que Ele vive, é o penhor do Espírito, é o aperitivo do céu, que um dia estaremos lá, gozando de perfeita paz. E Paulo diz em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se você não está desfrutando dessa paz hoje, eu te convido a fazer isso. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está seu trabalho, eu não sei as circunstâncias que você vem enfrentando, mas você pode deitar e descansar numa paz que só Jesus pode dar a você. Encha a sua mente com a paz de Cristo, com a mente de Cristo. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por esta paz. Paz que está acima das circunstâncias. Paz, ó Deus, que não pode ser roubada de nós. Paz que não pode ser fabricada por nossas mãos. Ó Deus, que tenhamos esta confiança, que mesmo ao mundo caótico, mesmo, ó Deus, diante de circunstâncias difíceis, possamos dizer, está tudo bem com a minha alma. Obrigado, Deus, porque o legado que o Senhor deu aos seus discípulos no passado, através de Jesus Cristo, não ficou retido apenas com eles. É a paz que eu posso desfrutar hoje, que meus irmãos podem desfrutar hoje. E não apenas guardar esta paz, mas levar essa paz. Ensina-nos, ó Deus, a levar essa paz ali no nosso ambiente de trabalho, quando todos estão desesperados. Ensina-nos, ó Deus, a levar essa paz dentro de casa, quando as preocupações tomam conta do coração. Ensina-nos, ó Deus, a viver essa paz, que excede todo o entendimento dos homens. Ó Deus, obrigado pela paz, a paz em Cristo que temos contigo. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Deus e Pai, e que o amor do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus vos encha de paz, e que em toda a sua caminhada possa desfrutar dessa paz, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus amados.